Olá, Ahmed, Arruia, Salam Aleikum, Kulu Tamam, Rita, Fernanda, eu já vi aqui a Carol Rafisa, já tá aqui no YouTube, a Manu, Rita Hello, Ritelô, não sei, Soraya, meu amor, Alhamdulillah, ya Ahmed. Vamos esperar um pouquinho só para todo mundo poder entrar. Enquanto isso, eu vou tomando um shake. Ah, Elô de Heloísa. Ah, então tá bom. Rita Elô. Já entendi, amor. Obrigada, querida. Hoje é um dia, né, de um sábado de carnaval e eu pensei em fazer essa live de hoje. Já é uma das últimas que eu estou fazendo, né, antes do início das aulas do projeto Enigma. Oficialmente, as aulas começam no dia 18 de fevereiro, que é um domingo, porque o ritmo de trabalho meu vai ser assim com as alunas. Todo domingo de manhã cedo, elas já acordam com o material da semana para estudar. Então, são videoaulas, né? Todas as aulas são videoaulas. Por quê? Porque em dança, embora eu goste muito, muito de ler, né, particularmente, mas eu acho assim difícil às vezes a pessoa ler e imaginar o cenário daquela dança ou um passo específico, né, que eu quero explicar como, por mais que eu descreva, não é a mesma coisa do que você ver e escutar o ritmo, conhecer artistas, músicos, né? Então eu acho que a videoaula, ela é muito rica, porque ela já concentra nela muita informação e ela é absorvida de uma forma muito natural, muito boa, na minha opinião, né? Então, assim, todo o curso são videoaulas, tanto as aulas teóricas como as práticas, né? Nós vamos entrar agora nas aulas de verdade, né? Até agora a gente estava só se preparando, assistindo alguns filmes, nos conhecendo. Um aviso que é importante, alô meninas que estão chegando, é que esse grupo ele vai ser fechado, né? Então, no dia 16 de fevereiro, que é sexta-feira, à meia-noite, sexta-feira, à meia-noite, eu vou fechar esse grupo. O curso não vai estar disponível nem na Hotmart, à venda, e nem através do meu contato, né? Por quê? Primeiro, porque esse é um curso. Oi, Fabi, querida. Beijo, meu amor. Esse é um curso. Ai, que bom, Deise. Eu já estava preocupada que você não ia chegar. Agora eu não vou mais cumprimentar quem está chegando, senão eu não consigo organizar minhas ideias. Beijo para todas que estão aqui comigo hoje. E todos, né? Bom, por que esse grupo precisa ser um grupo fechado? Porque esse curso, ele é uma experiência, ele é uma vivência completa de cultura árabe egípcia, de dança, de trabalho corporal intenso, trabalho teatral, inclusive. Então, é um processo de construção, de conhecimento, né? Então, não é um tipo de aula como em uma academia normal, assim,
que a pessoa entra em qualquer momento e vai pegando como dá, né? Assim, se no caso se já está ensinando alguns passos ou alguma coreografia, como, né, normalmente acontece assim até numa academia de ginástica, né? As pessoas podem entrar em qualquer momento do ano. Isso seria impossível para tanto para mim como para quem é parte desse grupo, né? Por quê? Porque uma vez que se forma essa irmandade, né, do harém, que é uma relação afetiva também, né? Estamos ali trabalhando as nossas bailarinas, né? É um lugar de muita troca, de muita. Somos confidentes, né? Umas das outras. Então, é como um lugar muito reservado e especial para que a gente possa experimentar, aprender, errar junto, dar risada. Ah, isso aqui não vai dar. Esse eu gostei. Isso só pode ser feito quando existe confiança entre as pessoas. E a confiança só vem com o tempo, né? Então, nesse começo, a gente ainda está se conhecendo, depois a gente vai se conhecendo cada vez mais, você vai relaxando, você vai se deixando conhecer, as defesas, né, vão baixando. Isso é muito importante quando a gente fala de arte, né? Nós somos assim, durante todo o processo, né, civilizatório, ou seja, para a gente se tornar um ser civilizado, a gente tem que ser inibido, proibido, castigado, reprimido, né? Olhem tudo que você tem que fazer, né? Desde que uma criança nasce, você tem que, assim, todo o período escolar, né? Que é uma tristeza, assim, porque você senta a criança na cadeira. Imagina você fazer uma criança ficar sentada 4, 5 horas só recebendo conteúdos, né? Então, assim, você na verdade está quase que adestrando essa criança para no futuro ela poder aguentar trabalhar numa fábrica, ser uma operária, né? Então, na dança, a gente tem que relaxar para poder sair de todas essas proibições, né? Todas essas críticas, todas essas reprovações que durante a vida toda a gente sofreu, né? Por ser criança, depois por ser mulher, né? Porque aí sempre tem uma carga extra sobre a mulher, né? Então, esse grupo, ele uma vez estando fechado, né? E a Arabic Art Academy vai funcionar como uma universidade. Tem um grupo que começa no começo do ano e outro que vai começar no meio do ano. Então, quem entrar agora, entrou, aí se não tem que esperar o segundo semestre, como uma universidade tradicional, tá bom? Por que eu estou falando isso? Bom, mais que nada, ontem, né, aconteceu uma coisa muito triste. Eu preparei uma outra live, que já são das últimas que eu estou fazendo, porque agora eu vou me voltar totalmente lá para o meu harém de bailarinas, né, das minhas alunas que já estão inscritas, e nós vamos, assim, mergulhar fundo. Então, eu já assim, agora dou um tempo dessas aulas abertas, que eu falo um pouco do que é o conceito, né, do projeto Enigma, mas aí agora é a hora de eu me lançar também e me dedicar 100% às minhas alunas, tá bom? Bom, uma grande bailarina egípcia faleceu ontem ou anteontem, Mona El Said. No meu curso, ela tem uma aula só dela, né? Pelo valor que ela tem para mim como bailarina típica egípcia, a perfeição em termos de expressividade,
de tempero certo do movimento, né? Ela não passa como quem cozinha, né? Você se põe muito sal, você estraga a comida. A dança, mesma coisa. Você não pode fazer um movimento com muita força, se mexer mais do que o instrumento que está tocando, né? E a Mona Said, para mim, ela tem essa exata medida. Então, eu sempre usei muito o estudo dela, né, como uma inspiração para que nós consigamos, em nós, encontrar esse tempero exato, né? Como eu sempre enfatizo, nós somos brasileiras, né? E temos o nosso tempero. E isso é lindo, porque sempre vai fazer de nós bailarinas também únicas, né? Somos bailarinas de dança oriental brasileiras. E a gente não deve jogar fora isso, sabe? Anular tudo isso para, eu tenho que ser como uma egípcia, ou uma árabe, ou fulana, né? Não, a gente não tem que buscar isso, né? A Mona Said, eu vou contar assim, no nosso curso a gente vai ver muitas histórias, né, e coisas interessantes para a gente pensar. Mas para vocês verem como o nosso sistema de ensino, de padrões, ele é tirano e ele é totalmente equivocado. Por quê? A Mona Said, quando ela começou a dançar, por ela ser uma mulher alta, esguia, assim, muito elegante, ela logo chamou atenção. E logo começaram a encher a cabeça dela. Ela tinha já a dança dela, o jeitinho começando, né? Mas já encheram a cabeça que ela tinha que fazer aulas de dança com alguém. E ela procurou uma escola de dança. Só que o que acontece? Ela não conseguia entender, né, na cabeça dela, a dança através de 1, 2, 3, 4 para cá. 1, 2, 3, 4 para lá, que é esse conceito ocidental, né, de dividir a dança em tempos, e aí em passos, e aí você encaixa aqueles passos nos tempos e pronto, né? Aí no final você põe um pouquinho de sentimento e tá feito. Ela não conseguia se encaixar nisso e não conseguia seguir nenhuma coreografia, porque para ela o ponto de saída da dança era o sentimento, não o passo ou quantos passos para cá e para lá. Conclusão, ela foi considerada pela professora assim inapta, tipo, vai embora que você não consegue, você não é boa bailarina, né? Para vocês verem como o conceito, né, de uma professora é determinante, né? Ainda bem que muitas vezes, quando você escuta uma coisa ruim, né, muitas vezes você consegue transmutar isso e seguir adiante, e aquilo até te dá forças, né? Mais forças ainda para seguir. No caso da Mona El Said, isso aconteceu. Então a professora falou: não, você não tem condição de dançar, porque ela não conseguia acompanhar coreografias. E ela foi crescendo, né? Ela fugiu para o Líbano, o pai dela era beduíno. E a gente vai trabalhar no nosso curso uma parte muito interessante sobre os beduínos, a música beduína, a gente vai embora seja assim, é uma visita rápida que a gente vai fazer numa tenda beduína, mas ela é fundamental, porque o beduíno é o árabe elevado à 10ª potência. Então, tudo que ele tem de belo, de artístico, que a gente vai ver assim músicas lindas beduínas, né? Também tem a parte das leis, do rigor, né? É uma sociedade ali
com uma hierarquia muito definida, sabe? Então, o que acontece? Ela teve que fugir para o Líbano para fugir do pai dela, porque se ele soubesse, ou se ele fosse atrás dela, onde ela estava dançando, no Cairo, tudo, ele não ia, né, permitir que ela dançasse. Toda vez, gente, que eu escuto uma história dessas, eu falo, nossa, que responsabilidade que a gente tem com a dança oriental, né? Porque nós aqui, a gente está na cereja do bolo, né? Ai, que delícia, vamos dançar para a família, festival de fim de ano. Nós estamos totalmente protegidas, né? A gente é livre para dançar, criar, a gente escolhe roupas, músicas, isso é uma delícia, né? Só que isso, às vezes, a gente esquece, né? O fato de ter todas essas facilidades, a gente esquece dessa trajetória que a dança percorreu até chegar nos dias de hoje. E eu sempre, gente, eu vejo a dança como essa grande irmandade, sabe? Somos interligadas, né? Eu tenho um compromisso com as outras bailarinas também. Então, quando eu vejo essas histórias, e assim, é recorrente, né? No Egito, a bailarina ter que fugir de casa para poder dançar. E, assim, o duro que era você ser, assim, os pais, isso vem desde, assim, de todos os filmes que a gente tem assistido agora no aquecimento, né? A gente já vê como isso vem e é quase assim um denominador comum. Raríssimas são as bailarinas, né? Como, por exemplo, a Suhezaki. Ela, tudo bem, ela dançou, a mãe dela aprovava, na verdade, o pai dela não deixava ela dançar. Ele morreu, e aí o padrasto, que se casou com a mãe dela, foi o que virou até o empresário dela. E fez a banda para ela e tudo. Mas ele não era o pai dela. Então, para vocês verem assim que o pai real, a última coisa que ele podia querer é que a filha dele, Suher, fosse uma bailarina, né? Então, esse compromisso que a gente tem com essas bailarinas, que elas rompem com a sociedade, né? Elas quebram as correntes e elas vão para a dança e não é fácil, né? Assim, eu assim, admiro essas mulheres porque elas têm uma força interior, porque elas têm que lidar diariamente com preconceito, com olhar torto, né? Imagina você fazer uma coisa que todos apreciam ali no palco, e quando você desce do palco, as pessoas quase te desprezam, né? O cidadão normal. Então, essa ambiguidade, né, da dança no país árabe, ela cria faísca, né? Por isso que a dança é tão linda, porque ela tem tudo isso. A sombra e a luz. A gente vai trabalhar muito esses conceitos no nosso curso, né? Porque a dança, ela tem que ter esses dois lados, né? Para ela poder se expressar. Ninguém é só luz, ninguém é só sombra, né? Então a Mona Said, ela cresceu depois, assim, virou uma grande estrela, né? Ela chegou a ter sociedade num nightclub em Londres e ela fez assim, viajou o mundo todo dando cursos e tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop dela. Por incrível que pareça, eu estava no Egito na época, no festival da Raya Hassan, Ahlan wa Sahlan, e ela veio dar aula. A pena é assim, né, que um festival é difícil assim, né? Você tem o contato ali com a bailarina, mas é uma coisa muito fugaz, né? Dá vontade de você ficar muito mais tempo com a professora, sentar com ela, conversar,
né? Tinha muita gente no curso, gente do mundo inteiro, né? Rússia, China, elas se matando para ficar na frente, aí aquele clima assim que eu acho horrível, né? Que fica todo mundo ali competindo, em vez de aproveitar aquela artista, né, que está ali em cima do palco. Mas tudo bem. Tirando essa parte, você tenta se conectar, né, e ver aquela pessoa de perto, ao vivo. E realmente, gente, ela era incrível. Ela era de uma nobreza, sabe? Essa pessoa que é nobre. Ela estava vestida assim com roupa de ginástica, com legging, mas a nobreza que ela tem ao dançar, eu sempre menciono a Mona como essa bailarina que ela pisa no palco e ela desenha o palco. Ela pisou no palco, embora ali era um palco normal de um festival, mas é como se ali tivesse já uma orquestra maravilhosa, luzes, cortinas lindas, porque a atitude dela já traz tudo isso junto, né? E isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver muito aqui no Brasil. Porque nós, bailarinas aqui, a gente não tem, e acho que no Egito hoje em dia também quase já não tem mais, né? A não ser nos barcos e tudo. Assim, lugares para você fazer um recital de dança, né? A não ser um teatro, um festival de alunas, mas digo, durante a semana, a gente tem que se reinventar várias vezes e fazer um show em lugares que não tem a menor condição de abrigar um show, mas você tem que fazer um show, né? Você tem que criar essa atmosfera em volta de você. E aí que está a grande estratégia de estudos, que não é imitar, pegar, eu vou fazer esse passo com essa cara. Não é isso, gente. É primeiro você estudar essas bailarinas que tem, no flamenco eu acho maravilhoso. Eles falam, tiene, né, tem el duende, o duende. E é verdade, tem gente que tem el duende. Outras têm o duende, mas o duende está dormindo, o duende sofreu tanto a vida toda, foi tão reprimido, tão criticado, que agora ele não quer sair mais. Então você tem que fazer todo um trabalho para o seu duende primeiro ficar forte, confiante, né? Para ele aparecer, né? E isso é tudo o que nós trabalhamos nas aulas, né? Porque o duende, ele estando aceso, né? Vivo, nossa, você chega, você pisou, você não fez ainda nenhum passo. As pessoas já sabem que o show vai começar, que eles têm que silenciar, eles têm que prestar atenção que algo muito importante vai começar. Isso está em nós, somos nós que temos que chegar com isso, né? Então, é um trabalho aqui para o Brasil muito necessário, né? Porque as nossas condições são bem difíceis. Normalmente a gente não tem camarim, né? Você se troca ali dentro da copa, de um restaurante. Quanto que eu fiz isso? Né? Da adega embaixo e sai, e tem que, sabe, às vezes é diferente, por exemplo, você dançar num lugar que as pessoas já estão em clima de festa, né? Já dançaram, já escutaram cantores, já estão aquecidos e você entra para dançar. Outra é você do nada, no meio de um jantar, entrar para dançar. Você pega todo mundo super frio ainda, né? Então você tem que saber entrar também, porque senão é um pouco assustador, né? Uma bailarina toda brilhante, se ela chega sem primeiro dar uma sentida no público, né? Por isso que a gente vai trabalhar muito essa entrada,
é muito importante, porque senão você chega meio já invadindo o espaço, sabe? Às vezes a pessoa está ali comendo o seu quibezinho tão feliz e se assusta, né? Quem que é essa louca aqui toda brilhante, né? E então, assim, são tantos detalhes, né? Essas entradas, por exemplo, que a Mona Said sempre fez nos shows dela, para mim são perfeitas, porque ela entra na pontinha do pé, sabe? Como que pedindo licença, mas para o lugar que é dela. Olha a diferença, porque você não pode entrar também tímida, porque senão ninguém nem te olha e nem te respeita como artista. Mas ela entra pé ante pé ali, ela vai chegando como uma gatinha, assim, ela é muito felina nos movimentos dela. Então é muito importante saber, às vezes eu vejo, por exemplo, gente que é muito preocupada em entrar já girando muito com um véu, um furacão chegando, né? E eu acho assim, é lindo de ver, claro que é toda performance física, né, bem feita, é linda. Mas no universo árabe, né, você precisa meio pedir licença, sabe? Você entra, primeiro você vai chegando, vai vendo as pessoas, vai cumprimentando essas pessoas com o seu olhar, sabe? Assim, tipo, bem lady mesmo. Por isso que a Mona Said, para mim, é assim, perfeita, né? Para isso, porque é lady, assim, ela chega. Aí ela vai se soltando, né? Vai se soltando, ela vai aos poucos, ela não começa o show dela já com a percussão final, que ela já está toda suada, e mesmo ela se mantém dentro daquele suor, sabe? Ela se mantém ali digna, ela não se perde na loucura do show, nem da percussão. Isso é extremamente atraente para os árabes, sabe? Então, cada bailarina que a gente trabalha no nosso curso, né? Quando eu escolhi o nome da minha academia, Arabic Art Academy, Academia de Arte Árabe. Eu pensei na Academia Brasileira de Letras, que eu ia ter em cada cadeira a bailarina que eu acho assim, né, que marcou um estilo, que marcou uma época, que foi original em tal e tal coisa, que fez a diferença, que é original. Isso é muito importante. Originalidade. Então, cada uma vai ter a sua cadeira, né? E a gente vai estudar no módulo das dançarinas, né? A gente estuda a dançarina e dança com ela nas práticas, né? Que a gente faz juntas. Então, além de você observar e ver a bailarina, você vai fazer vivências com essa bailarina virtual, né? Então, a Mona Said, claro, tem uma cadeira assim de ouro, né? Na minha academia, com certeza. Então, a gente vai se dedicar muito a ela. Eu fico triste, né? Eu nem pensava em falar nela hoje, que é nosso sábado de carnaval, mas como ela se foi, né? E já restam tão pouquinhas, né? Dessas grandes, que a gente tem que aproveitar, sabe? Não deixar. Depois que morreu, né? Que eu sinto um pouco isso. A Mona El Said, ela não é tão reverenciada como, na minha opinião, ela deveria, assim, né? Estudada, reverenciada no sentido assim de ser estudada, de você pôr seu olho ali nela, entender a proposta dela, sabe? Entender o sentimento dela, né? Então, eu acho assim, não vamos esperar que todas morram, aí a gente fica sem ninguém, né? E aí fala, ai, que lindas que eram, né? Eu acho que elas ainda estão aí e cabe a nós, né? O valor que elas têm, hoje em dia, cabe muito mais a nós
de trazer para as novas gerações essas grandes bailarinas, né, do que qualquer outra pessoa. É nossa responsabilidade porque a gente veio, né, quando eu aprendi a dançar, eu assisti as fitas dela de vídeo, né? Ela foi uma das minhas professoras. Então fica aí a mensagem para a gente valorizar, né, a raiz, valorizar o simples, que eu sempre falo, gente, você acha uma bailarina, eu não vou ver essa bailarina, eu já vi tantas vezes. Gente, assiste uma dança sem fazer mais nada, né? Concentra, escuta, percebe, né? A gente vai fazer, claro, uns trabalhos com música muito interessantes, por exemplo, tem um músico que toca ney, que eu gosto muito, né? Ney, aquela flauta inclinadinha. E a gente vai assistir um filme, um vídeo dele, né? Que você vê em detalhe como ele respira e põe o ar dentro da flauta, como que ele tira a nota da flauta. E junto com isso, as carinhas que ele faz de sentimento na melodia. Gente, você vê esse músico tocando, você fala, o movimento que vai ler essa flauta, ele tem que ter essa mesma suavidade. Ele não está correndo, ele não está fazendo 50 mil coisas, ele está confortável, ele está assim, respirando e tocando, sabe? Então é muito importante a gente ter esse contato com a música, que não é só ouvir, é ver o músico. Porque a gente aqui não tem como todo mundo ter uma banda ao vivo em casa para estudar. Mas a forma como você estuda faz toda a diferença. Onde você busca a sua fonte de estudos e onde você coloca a sua atenção, isso é o que vai fazer uma super diferença na sua dança, na sua vida, inclusive, né? Então, é muito importante esse detalhe, sabe? Porque a dança árabe, né, gente? Todo mundo, assim, sabe que a minha proposta, como eu trabalhei com árabes a vida toda, morei no Egito 10 anos, tenho aquele meu marido egípcio, que toda live eu falo dele, que é o meu oráculo, né? Toda dúvida que temos, momento, vamos perguntar para o oráculo, o que é ótimo, porque aí não existe viagem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. E isso é ótimo, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, mesmo na internet, você não pode confiar tanto assim na informação. Quantas vezes eu vou procurar uma informação, aí eu vou vendo vários posts, né? São todos os mesmos posts, traduzidos, colado, né? Copiado e colado. Então, se ali naquele primeiro post já houve uma má informação, alguma informação que não é 100% real ou verídica, aquilo vai se replicando, vai se multiplicando. E aí você pega aquilo e você também copia. E aí vai aquele efeito, né? Que já sabemos, geométrico, aí acabou. Aí você não tem mais como. O fato, né, de ter um egípcio comigo há tantos anos, né? Nós temos 2 filhos e conviver, né, com ele me fez assim mudar muito a minha cabeça, né, em relação ao que a gente acha que é o árabe ou o egípcio, né? Porque infelizmente nós temos pré-conceitos, né? Que alguém contou, alguém falou e a gente toma aquilo como verdade absoluta, não por culpa nossa, né, gente? É o sistema. Sempre eu falo isso. Começo do curso a gente já vai começar estudando o orientalismo, porque
são imposições, né? Alguém impõe lá em cima na Europa, nos Estados Unidos, que a verdade é essa. E pronto, a verdade é essa e acabou, né? Bom, vamos falar de carnaval. Só estou vendo aqui os comentários. Olá, Gisele, que tal, meu amor? Estou com uma aluna linda do Uruguai, olha que fofa, fazendo o projeto Enigma. Que bom. Bom, eu escolhi o tema do carnaval, o poder da dança, com Carmen Miranda como nossas convidadas e Tarria Carioca, né? Eu falo sempre com muito orgulho da Carmen Miranda, né? E é uma pena porque, assim, a sociedade é tão cruel, na época em que ela era viva e ela era famosa, ela era muito criticada, tinha, assim, um pessoal que pegava no pé dela, coitada, ela voltou dos Estados Unidos, aí ela foi fazer um show no Rio de Janeiro, assim, estava todo mundo louco para ver a Carmen de novo, e ela, tadinha, né, naquela coisa assim que você, por um instante, você fala e depois se arrepende o resto da vida. Ela falou, good evening, ladies and gentlemen, né? Assim, em inglês, boa noite, senhoras e senhores. Aquilo, para aquele pessoal da época, que era o pessoal que estava na vibe de Getúlio Vargas, de sabe? Nacionalistas total. Quando alguém vem e fala inglês, o que é isso? Somos brasileiros. Caiu super mal, né? Por isso que sempre a gente assim tem que dar uma estudada na história para entender também os processos artísticos, porque o artista ele está extremamente conectado com a política e com a sociedade. Por isso que eu escolhi a Tarria Carioca, né, e a Carmen Miranda. O que aconteceu? Quando a gente, assim, a Carmen, ela uma vez um colunista, né, americano perguntou para ela não falava muito inglês, né? Isso é uma pena, porque quando você não fala o idioma, você é tomada assim como meio bobinha, né? Então, ela, como era humorista e uma mulher inteligentíssima, toda a graça que ela fazia, as pessoas não captavam que era um humor dela, sabe? E às vezes tomavam ela assim meio como bobinha lá nos Estados Unidos, né? Então esse colunista perguntou para ela se no Brasil todas as mulheres se vestiam como ela, né? Porque isso assim, imagina na época qual ideia eles tinham do Brasil, né? Eu vou fazer esse contraponto para depois a gente entender o que a gente faz com o conceito árabe, que é a mesma coisa. Brasil, o que seremos? Todos sambando o dia todo, né? Vivendo meio na selva, acredito eu, né? Com o cipó para cá e para lá, nas praias. Eles tinham essa ideia, né? Então ela falou: não, claro que não, isso aqui é uma roupa quase de carnaval. Essa foi a resposta que ela deu. E depois ele perguntou se o que ela usava como roupa e os passos dela, que ela faz quando ela canta, se eram do samba autêntico, né? Aí ela falou não. E ele ficou surpreso, porque se fosse qualquer outro charlatão, ia falar, sim, isso é o autêntico samba do Brasil, eu sou a representante. Só que ela foi tão honesta artisticamente que ela falou o quê? Não, esses trejeitos que eu uso são parte da minha interpretação. Essas roupas eu que desenho, só para dar uma ideia do que é o samba, que é a dança nacional do Brasil. Se a gente for traduzir isso, seria o Urax,
Baladi, dança nacional, dança do país árabe, né, dos egípcios. Então, assim, para a gente ter ideia que o americano vendo a Carmen Miranda dançando, eles achavam que isso já era o samba brasileiro, que seria o nosso baladi, né? Só que não é, é uma interpretação muito singular de uma artista. O que acontece com nós brasileiras quando a gente tenta fazer o baladi egípcio? A gente faz a mesma coisa que o americano fez. Ele pega só ali um exemplo, tira aquele exemplo ali, né? Uma representante, no caso ali a Carmen Miranda, tira do contexto, não vê o todo, nem consegue entender o todo, né? E começa a reproduzir só o que aquela pessoa faz. Então, quando a gente quer fazer o baladi, claro que a gente tem as grandes representantes do baladi egípcio, mas que não é. O baladi não é universal no sentido de que existe só um jeito de se dançar, né? O jeito que Fifi Abdo dança é o baladi dela, né? Único, exclusivo. Suherzaki também faz baladi muito bem, só que é outra coisa. Tarreia Carioca, que é a primeira, assim, malema, né, que a gente chama, era totalmente diferente, né, o jeito dela. O que a gente faz no curso para poder se aproximar desse universo? Vamos ver, por exemplo, é muito importante ver um filme. Se eu quero dançar um baladi e penso assim, bom, vou começar com Tarreia Carioca para vir depois numa linha do tempo. Eu tenho que ver alguns filmes que são lendários, em que ela interpreta essa mulher baladi, né? Essa mulher baladi, ela já já tem, assim, você não precisa nem pensar que ela está fazendo passos ou não. A linguagem corporal dela já é cheia de jeitinhos e charmes, e elas são assim, charmosas, sabe? Elas usam dessa beleza feminina, da graça, para conseguir as coisas. São briguentas, são fortes, sabe? Não são princesinhas que estão ali no castelo submissas. Não, sabe? Então, é muito importante a gente ver se ela não dançasse primeiro, não vê a dança primeiro, vê uma mulher egípcia no seu dia a dia, no seu cotidiano, como é a vida dessa mulher baladi, né? E aí depois, quando você vê essa mesma pessoa dançando, você entende tudo, você entende o porquê desse jeito, sabe? Você entende por que assim, não assado, por que não tem isso e tem aquilo, porque você viu o todo, né? E isso é uma coisa que vai ajudar muito a gente. Outra coisa que vai nos ajudar muito nessa viagem, né, que eu sempre falo, é um mergulho ao Egito, é o de pelo menos falar algumas expressões em árabe, né? Trazer isso para você, perder o medo, a vergonha disso. Por quê? Porque quando a gente assiste os filmes e você vê o jeito da bailarina falar e já mexer, o que ela está falando é importante, né? É importante entender, não só para entender o que significa aquela palavra, porque às vezes a palavra significa uma coisa, mas não é o que a pessoa quer dizer, é uma figura de linguagem, né?
Então, é muito importante, sabe, saber falar. Existem muitos momentos que a bailarina baladi, ela para e ela fala algo, né, durante a dança. Algumas músicas têm esse espaço, né, que a mulher fala, e é muito interessante fazer esse estudo, né, porque isso vai fazendo com que você se aproxime, né, desse universo. As paredes vão caindo, você vai chegando, você vai vendo, nossa, mas esse sentimento eu também tenho, só que é de outra forma. Mas aí você fala, então não é uma coisa assim do outro mundo, é só eu me conectar, o meu sentimento se conectar com o sentimento dela, né? E aí tudo fica mais fácil, em vez de você ficar ali elocubrando como fazer tal cara, tal gesto. É impossível, né, dançar assim. Você não consegue nem relaxar, nem respirar, nem ser feliz. As coisas têm que fluir naturalmente. E quando você absorve, absorve, você entendeu, seu corpo entendeu, você já tem aquilo no seu imaginário ali, ó, vivo. Aquilo vem quando você está dançando, né? Você não precisa ficar fazendo quase um scanner, sabe? Porque isso é uma coisa muito artificial. Não vai convencer ninguém, nem a você mesmo, né? O que aconteceu com esse termo carioca? Que a gente vê o nome da Tarreia, né? Que era Tarreia Mohamed. E aí, quando ela trabalhava no cassino de Badia Massabni, ela colocou o nome de... Aliás, Tarreia nem era o nome dela. Badia Massabni colocou o nome Tarreia e o público colocou Carioca. Por quê? Na época, em 1933, Fred Astaire e Ginger Rogers, eles fizeram um filme, eles gravaram um filme no Rio de Janeiro. Na verdade, assim, isso, Badawi, obrigada, Flávia, é isso mesmo. Obrigada, às vezes me escapa aqui, o nome da Tarreia Carioca era Badawi. Obrigada, querida. Primeiro eles gravaram, na época não tinha drones, né? Eles gravaram no Zeppelin, imagens do Rio de Janeiro, do alto, lindas imagens, e depois eles fizeram uma montagem. Eram umas meninas em cima de um aviãozinho, assim, pequeno, né, da época, e elas iam fazendo, tipo, umas figuras, assim, sentando e tal, como se elas estivessem voando, só que aquilo já era feito, né, com chroma key, que já existia na época, e aí depois eles montaram. Mas o filme inteiro, assim, é gravado em estúdio, né? O que acontece, gente? Por isso que eu quero que a gente veja junto como vai acontecendo a propagação dos nomes, das danças, dos estilos, meio sem controle, né? Bom, eu até anotei aqui para não esquecer. Nesse filme, a moça que era brasileira, que atuava junto com esse casal, Ginger Rogers e Fred Astaire, o nome dela era Dolores del Rio, ó, Gisele. Ela era mexicana e ela fazia o papel de Belinha de Resende, que era uma brasileira. Então aí já começa, né, essa visão colonialista, né? Que assim, não importa, entendeu? Brasil, mexicana, colombiana,
Eles acham, é tudo latino. E nós não somos, verdade? Todos iguais. Graças a Deus, né? Com certeza, a minha querida Gisele do Uruguai, ela vai falar, não sou como os argentinos, e assim. E tá certo, a gente tem que brigar pela nossa identidade, né? Então, assim, já começa daí. Então, era uma mexicana que se fazia de brasileira. Depois, a música carioca, tá? Que não é um samba, não é. E ela é cantada por uma moça afro-americana, chama Etta Moten Barnett. Ela é americana, afro-americana, e ela canta muito bem, por sinal, ela tem aquela voz de contralto, mas ela é americana, gente, ela não é brasileira. A gente sabe como é o swing, né, da voz de uma brasileira, né? Você vê uma Carmen Miranda, a graça que ela tem cantando, o que ela faz com a voz dela, né? É outra coisa. E o coreógrafo desse filme foi um americano, Dave Gold, que ele fazia, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, se não tiverem, eu vou compartilhar esse filme no meu Instagram. Eles juntam a cabeça, assim, eles dançam com a testa meio junta, assim, vão dançando. Isso é assim, é super latino, é bonito, tal, mas está muito distante do que é o carioca, né? Então ficou a dança carioca, porque quando eles chegaram lá no Rio para gravar, eles entenderam que a pessoa que nascia lá, que era da cidade, né, do Rio de Janeiro, era carioca. Bom, isso virou um boom. Esse filme foi um boom mundial, né? E, claro, chegou em todos os lugares do mundo, inclusive no Egito. Quando a Tarreia estava no cassino, existia uma certa rivalidade, para não dizer que era meio séria a coisa, entre as bailarinas do cassino, né? Infelizmente, assim, existia muito ciúme entre uma e outra. E a Badia Massabni era uma mulher muito sábia, ela sabia como lidar com os egos, né, de cada bailarina, ela precisava daquelas bailarinas, então ela não queria que ninguém saísse. Então ela falou para o coreógrafo dela, que é o Isaac Dixon, que a gente vai falar dele bastante assim no nosso curso. Ela falou e pediu para ele criar para a Tarreia Carioca um solo diferente, que não fosse oriental. Por quê? Porque já tinha um solo da Horia Mohamed, e se ela fizesse também um oriental, a Horia ia ficar chateada, toda aquela coisa. Então, o Isaac Dixon sugeriu, por que você não faz a dança carioca? Então, ela pegou essa coisa da graça, né, do braço, e colocou turbante. E acabou que ela pediu até para o próprio percussionista dela, que o nome dele era Zaki, que em árabe quer dizer inteligente, Zaki, e inteligente mulher, Zakia, que somos, né? E ela pediu para ele começar a tocar esses ritmos que eram misto, né? Latino, samba, mambo, não era essa batida que a gente tem de uma escola de samba hoje, né? Era outra coisa. Durante o filme, tem um momento, né, do filme Flying Down to Rio, tem um momento que o público começa, We want carioca, carioca, carioca. Dizem que ela dançou esse estilo no cassino e todo mundo gostou, e toda noite todo mundo pedia carioca, carioca, né, que eles falavam assim. E acabou ficando assim o nome Tarreia Carioca, que tem assim um pequeno, olha só, para chegar até
o Brasil, esse carioca foi para os Estados Unidos, na voz de uma americana, uma atriz mexicana, um coreógrafo americano. Então, gente, está tão distante, né? Que, claro, algo ficou. Você olha a Tarria, você vê quando ela está fazendo um pouquinho dessa graça, mas porque nós também somos brasileiros, né? Então a gente identifica. Então, na dança oriental, a gente também tem que ver qual caminho a gente vai tomar para chegar até a fonte que a gente quer, né? Que a gente quer beber. Para você construir a sua dança, né? Você tem que passar por vários processos seus, que é aquela coisa que eu falei do duende, de você tirar todas as amarras, né, que te impedem se expressar, né, de você se expressar, e também você tem que ter um conhecimento dessa cultura, de onde isso está vindo, quem é quem, isso não é. Às vezes a gente vê uma dança, mas é aquilo que a Carmen Miranda falou, era a interpretação dela, não era o que é o samba. Mesma coisa, às vezes você vê uma dançarina oriental, ela não é a dança oriental, ela é uma interpretação da dança oriental. O que é perigoso, e eu acho que é um pouco o que tem acontecido nos dias de hoje, infelizmente, com a cultura em geral, né, gente, não só com a dança oriental, é que as pessoas não têm mais essa paciência e nem a vontade de ir a fundo nos estudos e buscas, né? Ah, já tem essa fórmula aqui, eu vou repetir essa fórmula, tá ótimo. Ela fez sucesso, eu também vou fazer sucesso e tá tudo certo, né? Então, é muito triste, né? Porque a gente acaba só pegando uma interpretação de dança oriental e toma aquilo como um modelo, um padrão, e essa palavra é assustadora para mim, né? Um padrão que você tem que se encaixar, como seja, nem que você esteja que se ferir muito, né? E aí que vem a coisa que a gente vai falar agora, que é do respeito por você, né? Pela sua história, pelo que você é, né? Se você não se dá esse respeito, quem que vai te respeitar, né? E esse respeito artístico, ele é fundamental, né? Não adianta você se violentar artisticamente. Primeiro que o público percebe tudo isso, né? Nada que é assim falso, só a casca, nada disso cativa, sabe? É aquele momento ali e acabou. Você não fica na história nem na memória das pessoas, né? Então, bom, quero entrar exatamente nisso. Uma parte, né, que isso é uma das últimas coisas que está faltando eu falar sobre o projeto Enigma, que é a parte mesmo da dança e dos passos, né? E do corpo e tudo mais. Eu gosto muito, assim, de falar da parte cultural e tudo, acho muito importante, né? Mas as duas coisas têm que estar juntas, por isso que eu falo que o curso é assim, toda semana tem aula prática e aula teórica, uma aula de cada, e vamos assim até o final do ano, né? No nosso curso, a gente vai dar uma atenção especial a um conceito que são as práticas integrativas da corporeidade. Um nome gigante.
A minha irmã, que é psicóloga, terapeuta corporal, ela é a que é a mentora dessa parte do curso, e ela vai dar algumas práticas, inclusive, para as alunas, além de essa filosofia, vamos dizer assim, ser comum a todo o trabalho corporal que a gente faz, né? Então, vamos por partes. Práticas. O que é uma prática? Ai, Cláudia, vamos fazer uma prática. O que é isso? Prática, gente, não é um treino, sabe? Ah, vamos fazer 100 agachamentos, 99 abdominais. Não é treino, não é um exercício físico somente, tá? A prática, ela tem que ser uma vivência, uma experiência. Você vai ter o seu lugar na sua casa, onde seja. Tem que ser, gente, cada uma tem que ter a sua garrafinha. Vocês lembram da Dini é um gênio, né? Eu vou pegar essa garrafinha da internet, eu vou fazer um logo pra gente. Cada uma tem que ter a sua garrafinha. Por que a Dini tinha aquela garrafinha tão linda que eu era apaixonada? É aquele lugarzinho secreto, sabe? Que ela entrava ali e ninguém intervinha, sabe? Ninguém vinha, fulana, estão te chamando, mãe, me dá isso. Não pode ter. Eu sei que é difícil, eu tenho filho, sei como é, mas tem que ter um momento do dia que você possa ter um canto e ter a sua garrafinha. Você entra lá, né? E ali, naquele momento, a gente vai junto com toda essa tranquilidade, com toda a serenidade, a gente vai começar a entrar num estado que não é só mental, nem só físico, nem só espiritual, é um conjunto. Você entra num estado de conhecimento, de se investigar o que está acontecendo com você durante o movimento, né? E você vai começar a ter muitas surpresas boas, descobertas. De repente você vai falar, nossa, mas por que eu preciso contrair isso se nem estou usando, né? Às vezes você está usando uma coisa, uma parte do corpo, e você está com uma outra parte totalmente tensa, gastando ali sua energia, né? Então, esse momento de você com você mesma, de você escutar o seu corpo, é um passo fundamental para a dança, né? Você não pode dançar se você não tem conexão nenhuma com o seu corpo. Você até sabe o passo, você até vê, entende o passo, mas o seu corpo, ele está ali perdido, né? Ele está tentando copiar a forma como outra pessoa faz o passo, que de repente não é a forma como você faz, tá? Então, prática é uma vivência. Integrativa. Não dá, assim, por exemplo, eu nunca gostei e sempre pedi para as minhas alunas fazerem aula bonitas. E esse conceito de beleza eu sempre falo, é super abrangente. Não dá, gente, para você fazer aula, sabe? Você parar ali, né? Você vai fazer a sua aula, pode ser com espelho ou não, às vezes você só se vê num reflexo de vidro, também é legal. Algumas práticas não têm espelho. Se você não tá, sabe, você não tem como nem colocar a sua postura se você tá com a blusa toda esgadanhada, sabe? Uma calça muito solta que você não vê bem suas pernas. Então, é como um monge, né? O monge, ele precisa daquela roupa. Aquela roupa não é à toa. Aquela roupa traz com ela a concentração, né? Então você também precisa ter
essa delicadeza com você, né? De vestir também ali, põe o seu lenço favorito de quadril, enquanto você está colocando, você já está conectando com o seu corpo, com essa energia do feminino, né? Que é tão importante. Então, esse todo, ele é físico, você tem que estar em um estado, né, de vou dançar, vou dançar. O dançar, ele tem a leveza, a beleza, a alegria, tem a tristeza, mas é sempre arte, né? Então, a gente vai começar a trabalhar esse todo. Então, por exemplo, não adianta eu fazer um movimento lindo de mãos, ficar treinando, se eu tô assim, com o olhar em qualquer lugar, mascando chiclete, não dá, gente. Eu tenho que já me colocar, minha mão ela não é sozinha, ela é parte de um todo. Eu só posso mexer a mão se eu já estou ali imbuída daquilo, né? Uma coisa reflete na outra. Então é muito, muito importante toda a prática corporal, seja de preparação corporal, seja de movimentos de dança, sempre vamos trabalhar o todo. Por quê? Porque o corpo ele vai se acostumando a isso. Se você se acostuma a fazer aula sem intenção, sem atitude, aí você fala, não, no dia lá que eu for dançar, aí eu vou fazer. A minha expressão vai sair. Não sai, gente. Se sai, sai uma coisa como um fruto verde. Por quê? Porque durante as aulas é que esse fruto amadurece. Ele começa verde, cada aula ele vai amadurecendo, você vai descobrindo mais coisas, você vai acrescentando ali, tirando dali. É a culinária da dança, né? Você vai temperando e tudo vai chegando no ponto. É um grande desafio para nós esse ponto exato da dança. É muito sutil, gente, muito sutil mesmo, né? Como eu falei da Mona Said, ela tem esse ponto perfeito para mim, né? Sempre eu falo, na minha opinião. Então, muito importante esse trabalho do todo na dança. Então, é muito difícil, gente, você trabalhar um movimento sensual se você tá descabelada, com uma roupa que não é sensual, por mais que você queira ser, o que acontece? Tem gente que é super sensual, mesmo toda esgadanhada, mas o interno e externo, eles estão o tempo todo dialogando. O que o olho vê, o corpo reproduz, sabe? O que você vê no espelho, isso é muito importante. Não precisa se emperequetar toda, não é isso. Mas é você olhar para a sua figura, você é ali o feminino, né? Você é o feminino. Então, você se coloca já para começar, você nem fez nenhum movimento, com essa, encarnando esse feminino, né? Deixando, ou se ele está dentro, saindo, né? Porque é tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. O tempo todo isso vai acontecer, tá? Então, eu vou ser bem, bem insistente nisso, assim, eu fico muito triste, gente, quando eu ligo meu celular e às vezes eu vejo a gente dançando assim, sabe? Sem qualquer roupa, qualquer coisa ali, o passo é lindo, mas aquilo ali tira o desmistifica, sabe? Essa coisa mítica que é a dança oriental, essa coisa mágica, né? Que encantou gente. Salomé, sabe? Conseguiu a cabeça de alguém, né? São João Batista
por causa desse poder da dança que, se for usado para o mal, né? Então a gente tem que pensar nisso. Quando você começa a dançar, é um prazer, inclusive para nós, dançar. A Cláudia, minha xará, ela mandou para mim umas respostas, né? Eu mandei um questionário para quem se registrou na página, e algumas meninas responderam coisas incríveis, super emocionantes, assim. Uma delas foi a Manuela, que eu fiquei muito comovida, assim, com a profundidade, né, de uma menina tão jovem, ela já tem essa visão de artista. E a Cláudia, ontem à noite, tarde, assim, eu estava lendo, me emocionei, e ela falou uma coisa tão bonita, que é dançar para ela mesma, né? Hoje em dia, assim, que ela gostaria de voltar a ter essa vontade de não perder, né, essa paixão que a gente tem de dançar. Então, Cláudia, essa essa paixão a gente é que tem que manter acesa. Quando você transforma a sua dança nesse pequeno refúgio seu, né, nessa garrafinha da Dini, você sempre vai descobrir coisas novas, você vai se encantar com a beleza do seu próprio movimento. É uma viagem maravilhosa, né? Porque você vai se descobrindo diariamente, você não quer parar, você se encanta com você mesma. E a melhor coisa, gente, é tão bom você se encantar com você mesma, você não depende de aprovação de ninguém, sabe? Por isso que é muito importante esse caminho da dança, né? Da gente se encontrar. Eu falo do meu ponto de vista, assim, como eu gosto de me ver dançando, né? Eu gosto de colocar alguma roupa que me favoreça, um lenço, de estar relativamente dentro do que uma mãe de 2 filhos, né, pode estar, colocar meu anel, tá com a unha bonita para fazer uma mão bonita. Eu preciso disso. Não é obrigatório. Nada no meu curso é obrigatório. Deus me livre e guarde. Mas eu acho que ajuda muito no seu laboratório, sabe? No seu cozinhar a sua bailarina. Para mim, ajuda. E eu já vi alunas que começaram assim, meio não querendo, de repente começaram a se colocar, sabe, como artista, como mulher, como feminina, e aquilo, ó, floresceu, que foi maravilhoso, tá? Práticas integrativas, então já temos o que não é uma coisa fácil, né, como nada. Da corporeidade. Corporeidade é tudo aquilo que se manifesta através do corpo. Tudo. Eu não vou nem nomear só emoções, sentimentos, impressões, momentos, porque é tão infinito, pode ser muitas coisas. Tudo o que o seu corpo absorve e expressa, ou às vezes, gente, absorve e guarda, por isso que a gente tem que trabalhar muito, porque também tem muita emoção ali guardada, que depois fica aquela dor, né? Quantas vezes a gente tem dores no corpo e não sabe o que é, né? E aí, se você consegue ir trabalhando, você vai desfazendo aquela bola ali, né, de dor. Tudo isso trabalhando com o corpo. Então, a gente vai usar o corpo como um instrumento para acessar esses sentimentos, essas recordações. Nossa, é assim, é tão gostoso, né, você
olhar para a sua vida assim para trás, né? E ver tudo que você passou para você chegar até aqui, né? Isso tem que estar na sua dança. Por isso que eu falo, é muito complicado você dançar dança oriental, e eu não estou falando de folclore árabe ou coreografias em grupo que nós, professoras, fazemos e temos que fazer, e às vezes ensinar a aluna uma coreografia para ela ter uma ideia de enlaces de um passo para o outro, né? Isso é super comum e é normal e é super válido. Você também ensina através desses recursos, né? Mas a dança oriental, pensando em dança solo, com autenticidade, exclusividade, só você vai fazer a sua dança, ninguém mais. Essa dança, ela realmente, ela precisa desse trabalho por trás. Ela não pode ser uma cópia. Por quê? Porque ela é carregada, ela tem a sua impressão digital, ela é carregada da sua história, né? A sua bagagem, você traz com você na sua dança. Então, não dá para você pegar, ai, que lindo essa moça, ela fez isso, ela se jogou no chão, ela se tá. Gente, mas será que isso representa algo para a minha história? Vai expressar algo através do meu corpo também, né? Porque a autenticidade, gente, é a coisa mais linda que há, né? Então, a gente vai trabalhar muito esse aspecto, e eu vou insistir sempre, porque para fechar a nossa live de hoje, né? Eu vou fechar falando de novo da Monel Said. Eu aprendi a dançar numa época que a gente ia lá na loja do Tony Mosaic, querido, e eu comprava, subia lá em cima, comprava lá do Samir Mosaic as fitas de vídeo. E aí ele ia me falando, tem Suherzaki, tem Nagua Fuad. Cada bailarina era um mundo, sabe? Era uma delícia, porque você falava, esse passo aqui, eu gostei dessa, aí depois pegar dessa, esse aqui eu gostei. Você ia fazendo uma colcha de retalhos para fazer a sua dança, que é um começo. A gente começa muito bem, assim, com uma colchinha de retalhos, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O problema, gente, é que tem uma hora que essa colcha de retalhos vira o Frankenstein. Por quê? É assustador. Chega uma hora, gente, que assim, a artista, a bailarina, ela já passou por esse processo inicial que não tem como. Você está perdida, você não conhece a linguagem da dança, você não conhece nada. A primeira coisa é ir por mimeses, você vai ali copiando e tentando. Esse é um primeiro passo, né, que todos nós passamos. Só que tem um momento na sua carreira artística ou na sua vida de dançarina, que não precisa ser profissional, que você tem que sair disso, né? Senão você vai cair no Frankenstein, que é, gente, muito triste você ver uma bailarina Frankenstein. Eu que sou, gente, jurada de concursos, né? Com o maior prazer, adoro, amo dança, posso ficar falando e vendo dança o dia todo. Mas assim, eu já cheguei a ver bailarinas, sem brincadeira, que eu ia, como eu conheço muito, né? Como eu assisto muito, eu já sei de quem é quem os passos, né? Não tem como não saber. Então eu via, por exemplo, numa bailarina, foi lá na Espanha até, ela ia fazendo, ela assim, você via claramente que é uma menina que estudou muito. Então o que que ela pensou, né, na inocência artística dela?
eu vou pegar o melhor de todas as bailarinas, olha que lindo, os passos mais tchans, tá, tum, tá, e vou fazer tudo. Se eu tenho tudo o que todas as boas têm, quem que eu sou? Eu sou a melhor, eu sou ótima, eu faço o que todas fazem juntas, né? Só o que acontece? Na hora você vê o Frankenstein, porque você não vê a bailarina que está dançando, você fica vendo as donas autênticas daqueles passos, elas imediatamente te lembram. Passo é um souvenir, né? Você lembra na hora da bailarina que fez aquele passo, né? Que criou, que tornou aquele passo assim conhecido. Então você não vê mais a bailarina, sabe? Aquela bailarina ela sumiu na minha frente. Eu só via outras bailarinas. Ela acabou exausta, coitada, saiu do palco. Ela teve notas baixíssimas, não só minhas, tinha mestres egípcios nesse festival. Para os egípcios, então, para os professores egípcios, eles morrem de rir, porque eles, então, né, que conhecem, nasceram vendo dança do ventre, eles sabem que a pessoa está copiando tudo, né? E tinha um professor desse festival que ele chama Zaza Hassan. Ele mora na França atualmente. E ele falava isso. Gente, tem que ser original, que ele falava assim em francês, original. A dança tem que ser original, sabe? Ele insistia muito nisso. Então, assim, a gente tem que, um momento da nossa vida, você tem que sair disso e desenvolver um estilo seu. Porque você já percorreu o começo da colcha de retalho, e se você continuar na colcha de retalho, você vai virar um Frankenstein, que é uma bailarina sem marca registrada nenhuma, nada. Tudo que você faz é uma cópia de alguém, e você até pode enganar um público que não conhece dança, né? Ai, que linda essa ideia, tal. Mas outros sabem, né? Outros sabem. E o que é pior, gente? Você sabe. E é horrível você saber que você está se apropriando de uma coisa que não é sua, sabe? Não é uma ideia sua. Aquilo ali foi outra pessoa que criou. Você está se diminuindo e diminuindo a sua criatividade, né? E não acreditando no potencial da sua criatividade. Então, tem um momento que eu convido quem quiser. Cláudia, eu tô com medo, eu tô achando que eu vou virar Frankenstein, eu tô sem ideias, eu não sei de onde, eu não tô encontrando caminhos, né? Aí entra o projeto Enigma, que foi o que eu gestei, né? Eu pensei o que seria interessante trabalhar durante um ano com vocês, múltiplas possibilidades de trabalho para desenvolver a sua personalidade de bailarina, né? Se desligado, tá todo mundo dançando assim, então eu vou dançar tá todo mundo indo para lá, então eu vou para cá, sabe? Se todo mundo tá fazendo espacate no chão ou caída sentada no chão, então eu vou entrar de cavalo no cenário, sabe? Montando um cavalo. Então você tem que, como artista, se desafiar, sabe? Ninguém precisa te desafiar. Você tem que se desafiar e falar, não, eu vou deixar a minha marca registrada nessa história da dança, né? Eu vou conseguir. Eu vou encontrar caminhos, né? Existem formas, nada vem pronto, né, gente? A gente está em constante reelaboração, quanta coisa a gente faz, já não faria mais, né?
Então, é muito importante esse trabalho, muito concentrado com vocês, com importância, né? O que eu preciso são de alunas comprometidas, que não quer dizer, gente, ai, Cláudia, então eu vou ter que largar tudo para ficar estudando, ficar dançando na minha garrafinha. Não é isso. É a qualidade da atenção que vocês vão dar para o curso. Porque eu quero, do fundo do coração, que valha muito a pena, né? Que no final do ano a gente, assim, realmente tenha passado por uma transformação muito legal. Mas eu dependo desse comprometimento, né? Eu preciso, quando você sentar para assistir aquela aula, seja do que for, ter consciência que naquela aula, que às vezes tem 1 hora, assim, meia hora, 1 hora, ali tem muitos anos para eu juntar toda aquela informação bonita, com todas as ilustrações, com exemplos de filmes, de músicas e traduções. São muitos anos para colocar ali, né? Então, cada segundo eu exprimi bem, gente, porque eu sei que as pessoas não têm muito tempo, né? Então, o pouco tempo que tem, aquela aula é assim, é o suprassumo, sabe, da informação daquele tema que a gente vai trabalhar naquela semana, por exemplo, tá? Então, esse comprometimento é muito importante. Não é quantidade, eu não quero que as pessoas façam as aulas para passar para a aula seguinte, que é uma pena. Eu quero que faça uma aula, veja essa aula de novo, sabe? De repente, daqui a 3 meses, você vai voltar lá, vai ver de novo, que aí você vai entender mais coisas. Porque uma aula, quando você acaba de assistir, ela não é o fim da aula, né? É o fim da aula, mas é o começo de uma nova perspectiva, porque a aula ela só vai te abrindo portas para você ir entrando e buscando mais, né? Essa curiosidade artística, ela é fundamental, né? Ela que mantém a dança viva e vai fazer com que a gente recuse imitações, sabe? Você tem que falar, eu não vou imitar porque eu tenho muito para dar. Eu tenho muito dentro de mim. Eu confio e acredito em mim, né? Gente, deixa eu aproveitar, já que estamos terminando, para responder a Simone Reginaldo. O curso já começou? Até quando pode se matricular? Estamos nas semanas de aquecimento. Já tem um material que quem já se inscreveu, já recebeu, já acessou na Hotmart. Mas quem se inscrever, todo mundo recebe esse aquecimento, porque ele é o ponto de partida para nossa reflexão, luz e sombra na arte, tá? Então a gente vai ver um filme e outro e vamos estabelecer esse paralelo entre a luz e a sombra, tá, Simone? Então, tá, dá tempo ainda. As aulas começam dia 18 de fevereiro. O último dia de inscrições é o dia 16, é uma sexta-feira, meia-noite. Eu vou fechar as vendas na Hotmart e eu não vou mais inscrever ninguém, nem via Pix, via nada. Por quê? Porque no sábado, dia 17, eu estou ali em preparação, né? Já estou com o grupo fechado. A gente tem um grupo muito bacana já de WhatsApp, porque é muito importante trocas entre nós, como eu comentei no começo da live. Isso é um harém, é um grupo de estudos, e que o que as outras alunas também trazem para o grupo também é parte do curso, né? As meninas direto, elas estão postando lá no nosso grupinho de WhatsApp coisas incríveis, outros vídeos. Essa é assim, é uma delícia,
né? Porque você vai vendo outras coisas que talvez você nem estava pensando naquilo, né? Numa das análises do filme, eu tive a Natália, que ela fez uma análise, como ela é produtora de vídeos, de cinema, super interessante, sobre a direção dos filmes que a gente assistiu. E eu não tinha pensado nisso, né? Então eu falo, nossa, olha que delícia que é ter um grupo de estudos, né? A gente, como professor, a gente também se renova, se recicla, aprende muito também, tá? Então, pode se inscrever até o dia 16, dia 18 começam as aulas são gravadas, você recebe todo domingo de manhã, tem aula disponível no Hotmart, ou se você paga com Pix, via Drive. Você baixa, faz os exercícios da semana. Gente, warda, shweia. O que quer dizer? Não deu para fazer a aula direito aquela semana, as 2 aulas, né? Que tem várias coisinhas, tem teoria, tem prática, tem. Não tem problema, gente. Mafish moshkila, tá? Não tem problema. Vocês vão aprender tudo isso porque são frases essenciais. Faz no seu tempo. Por quê? Porque eu não quero que vocês façam de qualquer jeito a aula. Vocês têm que fazer bem a aula. E fazer bem não é só saber tudo que está lá. Eu quero que vocês se emocionem com essas aulas, que vocês entrem na vida dessas bailarinas, desses músicos, desses atores, a história desse país, que a gente ama tanto a cultura, mas a gente não conhece, né? A gente não conhece muito. Então, eu tentei trazer tudo que eu pude, né? Nesses 10 anos de Egito, eu trouxe uma bagagem gigante de coisas muito legais para conhecer, né? E você vai se apaixonando cada vez mais e você vai juntando informações, tá bom? Fechando esse grupo, aí eu vou abrir a lista para o segundo semestre. Aí é só em agosto que começam outros, né? Outro grupo começa, mas oficialmente começa agora. Lembrando, gente, é um curso de extensão universitária, reconhecido pelo MEC, vocês ficam inscritas, matriculadas numa faculdade Focus, que tem parceria comigo, para a gente fazer o projeto Enigma. E temos a chancela do MEC. Então, é uma coisa interessante, por quê? Porque, na minha opinião, entendeu? Eu acho que formaliza também a sua profissão, o seu estudo, né? Hoje em dia, se você quer se apresentar para um edital, quer oferecer oficinas de dança, espetáculos teatrais para prefeituras, para centros culturais, eu acho que é interessante, né? Eu acho que sempre é um suporte a mais para você, né? Como artista. Claro que a forma como vocês vão usar esse curso para o crescimento de vocês, né? Depende muito desse comprometimento que a gente conversou antes, né? Essa vontade de se jogar também, sem medo, né? A Ana Rosa está me perguntando valores. Ana, e para quem não sabe ainda, você pode pagar esse curso à vista, que são 60 horas de aula, são 8 meses e pouco de aula, 1.980 à vista, ou 12 parcelas de 198, como se fosse uma mensalidade de uma escola. E toda semana você tem aulas ali. Durante 32 semanas você vai ter um material vastíssimo. E um detalhe importante, gente, esse curso é de vocês. O acesso é ilimitado. Eu não gosto de pôr limite, porque eu sei que daqui a 2, 3 anos você tem um grupo novo de alunas, você quer montar uma coisa interessante sobre música beduína, como eu comentei para vocês no começo da aula. Ai, tem a aula da Cláudia. Você vai lá e consulta, né? Então, esse material é como se fosse uma
enciclopédia, assim, que vocês, se Deus quiser, vão guardar com muito carinho, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito a vida de vocês, não só para dançar, né? Eu sempre falo assim, a dança é uma parte, né, desse todo, tá? Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo pelo direct do, do Instagram, ou me encontra na página minha, no meu perfil do Instagram, né? Na bio, tem links da minha página, tem tudo direitinho, tá bom? Eu fico à disposição para quem tiver dúvidas sobre o curso. E eu vou encerrar aqui. O Aleikum Salam, Valquíria. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Muito agradecida pela presença de todas vocês. Eu adoraria ficar lendo todas as mensagens. Exatamente. O samba é o Rax Baladi brasileiro, isso mesmo. Eu adoraria ficar aqui com vocês horas. Eu quero agradecer por vocês estarem comigo hoje, nesse momento, né? Espero que a gente consiga trocar muitas coisas, né? Contem comigo nessa jornada, que vale muito a pena, né? Quem está duvidando, assim, eu faço esse convite, vem, que é uma jornada de descobertas, tá? De grandes descobertas. Um beijo enorme para todas vocês e todos, não sei se temos moços no nosso grupo. E um ótimo feriado, não se acabem no carnaval, tá bom? Beijo grande, vou deixando vocês. Até mais. Ma salama.